A gente vai continuar agora o GETAP fazendo um overview. Para esse overview, né, que é aí um raio-x muito interessante, eu convido o Gustavo Capanema. Para quem não conhece, vocês já devem conhecer o Gustavo, obviamente, ele é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Uberlândia e é o coordenador técnico do GETAP, essa carinha que aparece aí em todos os vídeos que antecede os ganhadores. Vem para o palco do GETAP, Gustavo Capanema, com as palmas do nosso público. Bem-vindo, Gustavo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, rever algumas pessoas que encontrei no começo do ano passado, recente. Então é sempre um prazer estar aqui vendo as cadeiras cheias, o espaço bem cheio. E antes da gente passar, de virar essa chave, depois de uma troca de ideia tão rica que foi agora com o pessoal do verão, então antes de virar essa chave para a segunda safra, né, para a safra de inverno, eu queria mostrar para vocês um pouco o que foi essa safra, em questão de novidades, de inscritos, o que o pessoal conseguiu atingir nesse ano. Então, vai ser rapidamente aqui para falar para vocês, para a gente passar um briefing antes de revelar os ganhadores do inverno, né? Acho que a grande novidade desse ano ficou com a regionalização. Isso era uma vontade nossa desde o início do projeto, lá em 2021, de conseguir agrupar estados e regiões que façam sentido com condições de clima parecido, de relevo, de solo, que tenha toda uma condição similar para competir entre elas. Só que lá em 2021, como eu vou mostrar para vocês, a gente tinha um volume muito pequeno de produtores. Então não fazia sentido a gente colocar uma região para 2 produtores competirem entre eles. E esse ano, finalmente, a gente conseguiu estabelecer essa regionalização para deixar, assim, uma padronização desse concurso, onde as pessoas compitam entre elas da melhor maneira, e assim que ficou definido essa primeira versão de regionalização. Não é algo que está escrito na pedra, tá? Então, é o primeiro ano, a gente pode fazer adaptações, mas essa primeira versão aqui, definimos esses estados de acordo com conversas com as empresas parceiras, com o professor Sérgio Abud, que está até aqui presente hoje com a gente, e foi assim que a gente definiu as regiões, fechando em 4. Região Sul, com os 3 estados do Sul, juntamente com São Paulo e a parte sul do Mato Grosso do Sul, onde ela é dividida em Campo Grande para baixo. Região Centro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Região Oeste, o norte do Mato Grosso do Sul, juntamente com o Mato Grosso e Rondônia. E a região que estamos chamando de Norte, junto com Matopiba, o Cealba, o Matopá, todas essas regiões nesse agrupamento para fazer esse concurso regional. Sendo que cada uma dessas regiões, divididas em 2 categorias, sequeiro e irrigado, para fazer sentido também. E nesse ano vamos ter 7, porque teve uma região que não teve inscrições na categoria irrigado. Então teremos 7 campeões hoje aqui nessa manhã. Trazendo um pouco do histórico do que é o concurso, como eu disse para vocês, lá em 2021, em plena pandemia, tivemos 52 inscrições e 37 campos auditados. Se a gente olhar aqui hoje, esse ano, o recorde de auditorias, 204 campos auditados, 204 resultados coletados no campo, e quase 620 inscrições. E essas inscrições, por mais que elas não são auditadas, são dados. Então, dentro do nosso banco de dados, a gente tem lá o que era o previsto para manejo, híbridos utilizados, produtos utilizados. Então, tudo isso serve para a gente tentar, junto, construir o que o produtor está fazendo no Brasil, em cada região, e compartilhar com vocês para trazer boas práticas, de trazer esse aumento de produtividade, que é o grande objetivo do GETAP, eficiência de terra junto com o aumento de produtividade. Então, um ano de recorde em inscrições, e vamos ver também que recordes em produtividades, tanto no verão, como já foi dito ali com o Erickson, quanto agora na safra de inverno. Aqui eu trago para vocês um gráfico que eu gosto de sempre trazer, que é o gap de produtividade dos estados. Aqui a gente traz em azul escuro a produtividade média declarada pela Conab, em comparação com a média dos produtores de cada região participantes do GETAP.
Se a gente vê aqui, a gente deve estar cobrindo quase 90% das áreas de milho do Brasil na segunda safra, na safra de inverno. Então, mostra muito bem o cenário real brasileiro de produtividade do milho. Aqui está numa ordem regional, não é uma ordem de ranking, mas vou aproveitar que a Bahia está aqui próximo de mim, mostrar esse gap produtivo. Por que que a média da Conab fica em 65 sacas por hectare e o dos produtores da Bahia participantes está ali em 211 sacas por hectare? Olha a diferença de produtividade média entre esses produtores. Nós sabemos, obviamente, que cada produtor ele tem sua realidade de investimento, realidade de clima, de solo, mas a ideia do GTAP é isso, é diminuir esse gap produtivo. O que esses produtores, com essas médias excelentes, estão fazendo de diferente que esse outro produtor, talvez não da mesma maneira, que cada um tem sua realidade, mas o que ele pode fazer para se incentivar, para buscar inovar, buscar conhecimento, testar novas tecnologias, para cada vez mais que a gente vinha apresentar aqui cada ano, esse gap produtivo está diminuindo. Que aí sim a gente vai ver que o trabalho do GTAP, junto com as empresas, com os parceiros, está dando fruto, porque esse gap produtivo está diminuindo. Então, consequentemente, a eficiência produtiva do produtor brasileiro está aumentando. Então, para fechar, a média do GTAP inverno esse ano ficou em 196 sacas por hectare, juntando todos os produtores participantes, em comparativo com a média da Conab de 108,3 sacas por hectare. Então, a gente vê que tem potencial, a gente tenta mostrar que é possível, sim, com investimento e tecnologia, buscar cada vez tetos produtivos maiores, e essa é a grande ideia do GTAP. Aqui, trazendo um pouco de spoiler dos resultados, que são todos os 204 campos auditados, distribuídos aqui com suas produtividades. Em azul escuro, as áreas de sequeiro, e em verde, irrigado. Na linha verde é a média da Conab, então a gente vê que todos os produtores participantes ficaram acima dessa média da Conab. Então, é uma curva muito bonita de produtividade, a gente vê resultados incríveis de todos os participantes, então, algo de diferente esse produtor do GTAP está fazendo, e é isso que a gente quer trazer para todos os produtores. Aqui eu trago uma análise, o chamado Yield Gap, é uma pesquisa do saudoso Paulo Centelhas, que a gente adaptou dentro do GTAP para trazer essa análise de potencial produtivo. Eu não vou entrar em detalhes de cada região, mas passar um geral para vocês, que depois vocês conseguem ver dentro do QR Code que vai ficar ao final, vocês conseguem ver detalhes. Mas o que é esse Yield Gap? Temos a produtividade potencial, que seria o cenário perfeito, sem pragas, com chuva o suficiente, na medida certa, sem pragas, sem doenças, onde que essa região poderia chegar em produtividade. Aqui, como que funciona a análise? Toda auditoria tem um ponto de coordenada geográfica e, baseado nesse ponto, a gente faz uma análise climática, todas as informações e vê até onde pode chegar. E aqui está a média de todas essas áreas do estado. Então, depois da produtividade potencial, a gente tem o que a gente chama de perca por déficit hídrico. A gente sabe que, tirando quando tem uma irrigação que consegue suprir a necessidade, a gente não controla a chuva. Então, temos a perca de déficit hídrico, chegando assim à produtividade atingível, que é aquela que é o possível de acordo com o clima da região. Depois dessa atingível, a gente tem a perca por manejo, pragas, doenças, solo, falta nutricional. Então, a gente tem essa perca por manejo, chegando assim à produtividade real. Só para dar uma variada no slide, a gente vê que o produtor do GTAP ele é muito eficiente. Então, no que ele tem controle, a perca é muito pequena. Ele está sendo eficiente com o seu manejo nutricional, com o seu manejo de proteção, conseguindo, assim, chegar ao mais próximo da realidade, ao mais próximo do possível. Então, como eu disse, repetitivo, mas é a verdade, o produtor do GTAP faz algo diferente e a gente tem que compartilhar essas práticas com o público, né? Aqui vocês depois vão conseguir ver um destaque para São Paulo, que todas as áreas de São Paulo foram irrigadas, então não teve uma perca por déficit hídrico, porque foi suprido pela irrigação, mas é interessante ver o quão pouco o produtor do GTAP perde em relação ao manejo.
Outra coisa importante, já teve aqui na discussão, janela de plantio, atraso na soja, que consequentemente atrasa no milho. A gente consegue ver uma distribuição de qual a data que esses produtores do GETAP semearam esse ano. Cada região tem sua particularidade, região no Cealba planta um pouco mais tarde, alguns seguram um pouco o plantio por causa de pressão de pragas, mas a gente consegue ver uma concentração aqui, principalmente ali até meados de março, com altas produtividades, e outras datas de plantios, ali em abril até em maio, com as suas características de cada região. Então, essa é uma preocupação sempre do produtor da safra de inverno, janela de plantio, e a gente consegue ver aqui um padrão de datas dos produtores do GETAP. No mais, é isso, isso que eu queria trazer para vocês conseguem ver um pouco mais de detalhes desses gráficos, mas agora, sem muitas delongas, a gente pode passar para conhecer os campeões, né, da categoria do concurso de inverno. Com certeza, Gustavo, vamos conhecer os campeões já, mas antes, eu queria agradecer 2 empresas de auditoria que fizeram um trabalho sensacional com o time GETAP, Somar e Novagro. Muito obrigada, a gente agradece muito o trabalho de vocês, ele contribui de maneira salutar para os resultados, né, do GETAP anualmente.